Olá, pessoal. Dando prosseguimento ao curso na modalidade Extensão Online, Liderança Juvenis em Tempos de Crise, capacitando futuros gestores para o terceiro setor. Esse é o nosso terceiro vídeo. Meu nome é Felipe Sampaio, sou bacharelando em Sociologia pelo Centro Universitário Internacional, Uninter, Polo Itapiruna, Estado do Rio de Janeiro. Meu RU 2789-307. Estágio supervisionado, atuação do bacharel no terceiro setor, Sociologia Uninter. Dando sequência, o nosso tema de hoje, terceiro setor, o que é? E qual o seu papel? Tópico 3. Então, nesse vídeo nós vamos aprofundar a respeito do significado, da importância do terceiro setor e depois nós vamos estar acrescentando, a questão da juventude e dos demais aspectos que já foram vistos em outros vídeos. O que é terceiro setor? Vamos assistir este vídeo que vou iniciá-lo agora para vocês. O terceiro setor é formado por associações, fundações e entidades de classe que são identificadas pela atividade que exercem ou pela área que atuam. As que defendem o meio ambiente, por exemplo, são chamadas de ambientalistas. Tem também as de saúde, as educativas, as de defesa dos direitos humanos e as de assistência social, entre outras. Vamos conhecer agora as principais características que identificam as organizações do terceiro setor. O chamado terceiro setor está dividido em 4 categorias ou subgrupos principais. São as organizações de base, as organizações não governamentais, as organizações assistenciais e as de iniciativas sociais. Algumas delas se enquadram em mais de uma categoria. As primeiras manifestações do terceiro setor no Brasil remontam ao período colonial. Tudo começou com as organizações assistenciais, que até hoje oferecem serviços básicos de seguridade a pessoas que não recebem assistência do governo. Estas entidades fazem a distribuição de alimentos e atuam nas áreas de saúde, assistência às crianças, jovens, idosos e pessoas portadoras de deficiência. As Santas Casas de Misericórdia são um bom exemplo. Podemos destacar ainda creches, orfanatos e as obras assistenciais religiosas. As organizações assistencialistas se caracterizam, em geral, pelo amparo às pessoas excluídas ou vítimas de problemas sociais. São ações que acabam minimizando o sofrimento das pessoas, mas pouco se faz na mobilização de esforços pela solução definitiva dos problemas. A caridade é um gesto muito bonito. Mas ele é imediato, ele não produz mudança. Eu sinto pena e eu reajo sobre aquilo que eu sinto pena. E o sentimento de pena é um sentimento imobilizador. Ele não te produz ação, ele não te produz indignação, ele não te produz aquela atitude de mudança estrutural. A questão da pobreza e da desigualdade não é meramente uma questão de caridade. Quer dizer, não basta eu dar apoio, eu preciso sim dar apoio, porque tem, como dizia o Betinho, quem tem fome agora, não pode deixar para depois, Então, isso é uma questão. Agora, a outra é uma questão estrutural de modelo. As responsabilidades precisam ser realmente compartilhadas e a visão de riqueza tem que ser vista de uma outra maneira, Riqueza não pode ser dinheiro.
não pode ser mercado. Riqueza tem que ser a qualidade de vida das pessoas, né? Homens e mulheres. As organizações de base são agrupamentos que se caracterizam por atuar em defesa dos interesses de um grupo específico, sem a intenção de expandir suas conquistas aos demais participantes da sociedade. É o caso dos sindicatos, associações de classe e associações de moradores. As regras de participação nas associações de base tendem a ser igualitárias e a reproduzir os modelos democráticos de gestão governamental. Há regras para a inclusão e expulsão de integrantes e também eleições periódicas dos dirigentes. A expressão ONG surgiu pela primeira vez na Organização das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial, com o uso da denominação em inglês Non-Governmental Organizations. Designava organizações que exerciam pressão nos debates de acordos internacionais, mas que não faziam parte do aparato estatal ou governamental dos países participantes. A sigla começou a ser usada no Brasil nos anos 70 e 80 para designar um conjunto de entidades que surgiu para dar apoio aos movimentos sociais e às organizações populares e de base comunitária. As organizações não governamentais que atuam no Brasil e na América Latina são diferentes de outras partes do mundo. Isto porque elas surgiram num momento histórico em que a sociedade buscava soluções mais amplas para os problemas, substituindo a adoção de práticas assistencialistas. Enquanto uma creche sem fins lucrativos dá apoio direto às crianças, uma ONG da mesma área vai atuar na criação de políticas comunitárias para a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. As ONGs desenvolveram importante trabalho na promoção da cidadania e valorização das políticas de proteção aos direitos sociais e fortalecimento da sociedade civil, com ênfase na educação popular. A partir da Conferência Mundial do Meio Ambiente, a Rio 92, as organizações não governamentais passaram a ocupar espaço na mídia e nos debates. Ao longo da década de 90, surgiram novas organizações privadas sem fins lucrativos, com interesses e atuações muito diversas. E o termo ONG acabou sendo adotado por um conjunto grande de entidades. Muitos grupos e movimentos comunitários ou sociais atuam informalmente. A informalidade é a base de muitas ONGs. Tornar um movimento, que na maioria das vezes é voluntário, em uma instituição é reconhecer que, além das vontades individuais, existe uma vontade coletiva. O terceiro setor pode alavancar, né, todos os setores na educação, dando reforço escolar, ajudando os alunos com música, arte, esporte, né? Na saúde, eu vejo assim muitas vezes nos hospitais, né, pessoas que vão lá, fazem teatro, ou leem livros, ou fazem brincadeiras para os doentes se distraírem, né? Como vejo o pessoal dos hospitais do câncer, né, ajudando em tudo o que precisa. Então, o terceiro setor, como a pastoral da criança, ela faz um trabalho extraordinário. Mas eu diria para você o seguinte, que realmente assim, as entidades têm que se aprimorar na promoção do voluntário, não é? Nós temos, assim, vamos dizer, uma organização com material educativo, um sistema de capacitação, de informação muito organizado para sempre o voluntário esteja animado. É a mística da fraternidade, né? Ele se sinta uma pessoa de bem que vai transformar aquela comunidade, vai transformar o Brasil num Brasil onde as crianças têm oportunidades iguais, né? Então, ela tem que saber, o voluntário, a maioria são mulheres, né? 92% são mulheres, mas graças a Deus também temos homens de muito valor na pastoral da criança. Então, essa missão de fé e vida é o que é como um motor que vai levando aquela animação para frente. Quando é registrado o estatuto de uma organização não governamental, essa nova entidade assume direitos e obrigações com colaboradores, beneficiários, integrantes, o Estado e a sociedade em geral.
O trabalho dessas organizações potencializa o uso de recursos públicos e privados no financiamento de iniciativas de interesse da população. Veja o exemplo da cooperativa Sem Dimensão, que hoje é referência no Distrito Federal. Aqui de olê, 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 olá, catador de norte a sul, de acolá. Nessa marcha sem parar, caminhar é resistir e unir é reciclar. Nós éramos desempregados, mudamos para o assentamento novo chamado Riacho Fundo 2 e começamos a nos reunir para ver uma fonte de renda. Daí nasceu o projeto Sem Dimensão. Foi mais ou menos em 1998 para 99 que começamos a nos reunir. A cooperativa formalizou no ano de 2000. Nós percebemos que com o lixo seria mais fácil a gente começar, porque nós não teríamos que desembolsar dinheiro. Nós teríamos que convencer pessoas a nos ajudar, a nos capacitar e depois, no segundo momento, a separar o resíduo para recolher. Teve 2 anos trabalhando assim, só para investimento, sem ganhar nada. Quanto é que a senhora tira mais ou menos aqui por mês? E às vezes dá 350, às vezes dá 300 e pouco. Eu estava fora do mercado de trabalho e eu tenho um filho, eu sou mãe solteira. E eu vim com a oportunidade de aprender um ofício, a mexer com papel artesanal. E eu ganho por produção, eu ganho pelo que eu produzo, que eu consigo vender. Quando eu não tenho encomenda, a gente faz também exposições, faz oficinas em empresas. Sempre tem a venda de algum material para as visitas que vem no projeto. Então, a gente sempre tem uma renda. Uma vitória assim da comunidade, mostrando que juntos, quando você deixa de estar voltado para o próprio umbigo, você consegue muita coisa. Hoje nós somos referência, nós estamos estimulando outras pessoas a também descruzarem os braços e lutar por você mesmo. E aí exigir das autoridades os seus direitos. Para compreender as especificidades operacionais e estruturais das ONGs, é preciso saber o que elas fazem e como se organizam. A pesquisadora Ilse Scherer-Warren, da Universidade Federal de Santa Catarina, que trabalha com movimentos sociais, criou um método de análise. Veja o que é preciso observar na hora de identificar uma organização não governamental. As ONGs têm certa permanência organizacional. São institucionalmente separadas do governo, mas com fins públicos. Não têm fins lucrativos para seus membros. São autogovernadas por meio de estatutos próprios e têm certo grau de participação voluntária, no mínimo de seu quadro de diretores. Desenvolvem trabalho de caráter educacional, informacional e político, por princípio não partidário. Prestam assessoria técnica, de pesquisa e documental. Fazem prestação de serviços, dão apoio material, logístico e de solidariedade e promovem a troca de experiências entre elas. Para compreender uma organização não governamental, é preciso saber se ela trabalha com um público-alvo ou um segmento da sociedade civil. Estes segmentos são normalmente identificados como movimentos populares ou comunidades de base, carentes e periféricas. Existem também os grupos discriminados ou marginalizados que têm os direitos naturais ou civis ameaçados. E qual o objetivo destas organizações? Aumentar o poder da sociedade civil. Muitas querem mudanças locais ou no dia a dia das pessoas. Outras são mais ambiciosas e buscam mudanças sistêmicas que podem causar impactos em todo o planeta. O sociólogo Herbert de Souza, que deu grande impulso na divulgação do trabalho solidário no país, costumava dizer: uma ONG se define por sua vocação política, por sua positividade política. Uma entidade sem fins de lucro cujo objetivo fundamental é desenvolver uma sociedade democrática, isto é, uma sociedade fundada nos valores da democracia, liberdade, igualdade, diversidade, participação e solidariedade. As ONGs são comitês da cidadania e surgiram para ajudar a construir a sociedade democrática com que todos sonham.
o terceiro setor pode ser subdividido nos seguintes desmembramentos: entidade de fins filantrópicos, organização da sociedade civil de interesse público, associações, fundações, organização social, serviço voluntário, instituições de ensino filantrópicas e organizações não governamentais, ONGs. Então, nós percebemos uma diversidade, né, nessa composição do terceiro setor. Aqui eu apresento para vocês algumas ONGs, né, espalhadas pelo país, que fazem esse papel social que foi relatado no vídeo e que muitas pessoas acabam não conhecendo, né? Tanto o trabalho como as próprias entidades e associações do terceiro setor. Então, se faz necessário e de grande importância divulgar essas associações e entidades e os respectivos trabalhos. A Agência da ONU para Refugiados tem atuação mundial. Ali nós vemos o site, né, ali da agência. O que faz? Ela conduz e coordena ações internacionais para a proteção dos refugiados e a busca por soluções duradouras para seus problemas. Fornece abrigo, água potável e assistência médica vital a refugiados e deslocados internos em diversos países do mundo. Então, nós falamos aqui especialmente de uma agência, né, de renome internacional, que faz aí um papel muito fundamental, né, nesse quesito. Temos também a Associação de Assistência a Refugiados no Brasil, OASES. Atuação São Paulo. O que faz? Ela presta auxílio para solicitantes de refúgio, promove eventos que mantêm os refugiados, principalmente árabes, em contato com elementos de suas culturas, oferece aulas de português e promove o apadrinhamento familiar, que aproxima famílias brasileiras e famílias de imigrantes. Vamos conhecer outros exemplos. A Cáritas Brasileira, atuação São Paulo e Rio de Janeiro. Para a questão dos refugiados, para outras, a atuação se estende para outros estados. Ali o site, o que faz? Oferece acolhimento, orientação jurídica, acompanhamento das solicitações de refúgio e encaminhamentos para instituições afins, atendimento psicológico individual e em grupo, curso de português e orientação e encaminhamentos nas áreas de trabalho, educação, saúde, documentação, capacitação profissional, cultura e lazer e geração de renda. É parceira da Agência da ONU, Organização das Nações Unidas, né, para Refugiados. Instituto de Reintegração do Refugiado. Atuação em São Paulo, ali o site. O que faz? Oferece cursos de português, qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho e campanhas para conscientizar a sociedade sobre a importância de acolher os refugiados. Próximo slide. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, Yves de Roussan, SEDECA. Atuação sede fica na Bahia, mas tem atuação nacional. O site, o que faz? Atua na proteção de crianças e adolescentes em situações como violências sexuais, crimes de homicídio, violência física e violação dos direitos.
orienta e fornece apoio às vítimas e seus familiares, através do atendimento psicossocial e jurídico. Também promove ações de sensibilização e mobilização em torno da questão da violência contra as crianças. Temos também o Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância, atuação região do ABCD em São Paulo, o site O Que Faz. Oferece atendimento psicossocial a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, então violência física, psicológica, negligência, abandono e abuso sexual, e desenvolve ações preventivas como campanhas. Vamos à próxima. Anjos da Noite, atuação São Paulo, ali o site, O Que Faz. Oferece cerca de 800 refeições por semana para pessoas em situação de rua, que vivem no centro da cidade. Além disso, quando as temperaturas caem, arrecada cobertores e os distribui. A Associação Beneficente São Martinho, atuação no Rio de Janeiro, o site e O Que Faz. Atende crianças e jovens em situação de rua ou que moram nas ocupações no centro do município. Oferece desde espaço para as crianças tomarem banho, escovarem os dentes e trocarem de roupa, até café da manhã ou lanche e atividades culturais e esportivas. Também levanta histórico dos atendimentos para tentar. Então, nós temos o site, né, a fonte de onde eu tirei as informações, observatorioterceiro-setor.org.br, um site altamente recomendado a todos vocês, já que ali vocês vão encontrar vários outros casos, né, de instituições, de entidades que realizam tais trabalhos. Então, eu oriento, eu sugiro a todos vocês acessarem observatoriodoterceiro-setor.org.br. Entidades e associações em Carangola, Minas Gerais. Carangola, o local onde eu moro. Sociedade São Vicente de Paulo. Sociedade São Camilo de Leles. Casa de Caridade de Carangola. Lar Divina Providência, dentre outros. Este último é um lar de idosos. Aqui nós temos a foto da Casa de Caridade de Carangola, hospital aqui da cidade. O Lar Divina Providência, ou Lar dos Idosos. Qual é o papel do terceiro setor? Qual é o objetivo do terceiro setor? Nós já vimos nos vídeos anteriores, né, a ideia da finalidade. Qual é essa finalidade em relação ao terceiro setor? Então, nós vamos agora conhecer. Esse é um novo vídeo que nós vamos assistir. O trabalho do terceiro setor no Brasil, e logo após nós vamos discuti-lo um pouquinho. Nas últimas décadas, o terceiro setor vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Para se ter uma ideia, estimativas apontam que 12 milhões de pessoas estejam envolvidas de algum modo com este segmento. Os dados apurados pelo IBGE apresentam o terceiro setor com a participação oficial de 1,4% na formação do PIB brasileiro.
o que significa um montante de aproximadamente 32 bilhões de reais. E para falar sobre o assunto, recebemos no programa José Alberto Tosi, autor dos livros SOS da ONG e ONG Sustentável. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O Observatório do Terceiro Setor mostra pessoas que trabalham para a melhoria da sociedade, além de divulgar e interagir de forma comprometida com as organizações de interesse social. José Alberto Tosi é administrador de empresas, contador e auditor e sócio da Tosi Terceiro Setor, que é uma empresa especializada na prestação de serviços para entidades do terceiro setor. Tudo bem, Tosi? Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, Joel. É um prazer estar aqui e falar com seus telespectadores. Tosi, o terceiro setor está superando essa crise econômica? Felizmente está evoluindo, com alguma dificuldade, a gente sempre observa, né, uma entidade aqui, outra ali com dificuldade, mas eu diria que de uma forma geral está superando, está evoluindo e vejamos como é que serão os próximos anos, já que os economistas dizem que a crise já está sendo debelada. Quais são as preocupações que as organizações de interesse social devem ter neste momento? Eu sempre digo que um dos principais fatores é a questão de captação de recurso e as fontes de recurso quando elas ficam dependentes demais de uma única fonte. Então eu tenho discutido com gestores nos cursos, palestras, gente, vamos desenhar a pizza das fontes de recurso para saber se há uma dependência muito grande. E o que eu tenho observado é que a maioria das organizações no Brasil ainda dependem muito dos recursos públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Eu diria que aproximadamente 50% do recurso anual que entra nas ONGs vem do poder público. Você está falando nas famosas leis de incentivo, né? Também. Não só o dinheiro como termo de colaboração e fomento, que seria o envio direto de recurso público para as ONGs, mas também nos incentivos, né, nas leis de incentivo. As organizações do terceiro setor, elas têm aproveitado bem esta maneira, esse recurso, que é importante para a sobrevivência dos projetos? Olha, há quem diga que não, que tem recursos mais do que suficiente e as organizações não estão preparadas. Eu acho que tem os dois lados. Tem lado realmente, e principalmente organizações mais simples no interior do país, que tem muita dificuldade de se organizar, de preparar projeto, de aprovar projeto. Já as organizações aqui da região sudeste preparam bem projetos, estão organizadas, mas nem sempre conseguem captar esse recurso. O problema é a comunicação, né? A famosa comunicação. Já que o terceiro setor é formado por a maioria, né, por pequenas e médias organizações da sociedade civil que não tem informação, né? Exatamente. Se você pega a pesquisa do IBGE, que você citou no início, 85% das organizações no Brasil declaram que não tem um funcionário. Mesmo que haja algum erro com relação a isso, mas você vê, se não tem nenhum funcionário, imagina a estrutura burocrática, imagina o conhecimento que essa organização tem para captar recursos, prestar contas, gerir o recurso e assim por diante, né? Então, o nosso conjunto de organizações no Brasil ainda é muito disforme, ou seja, eu tenho muita organização pequena e pouca organização de grande porte. E as maiores têm acesso à informação que as pequenas não têm, né? Exatamente. Agora, para furar essa bolha, o que é necessário? Uma das coisas é o conhecimento, é a divulgação do conhecimento, é o desenvolvimento das organizações. E nós estamos, eu diria para você que o centro do conhecimento está aqui na região sudeste. Nós precisamos exportar isso, nós precisamos levar isso para o grande público no Brasil. Eu acho que um dos caminhos é a educação à distância. Por mais que as pessoas possam questionar, não é dessa geração, é de uma geração futura, mas nós estamos numa transição, acho que importante, e nós devemos trabalhar no sentido de divulgação do conhecimento. Para você ter um exemplo,
Na quinta-feira passada, nós fizemos o fechamento de um programa em EAD patrocinado pela Fundação Salvador Arena, onde o aluno passa 6 meses estudando à distância, tem três reuniões presenciais e fazemos vários encontros virtuais, fórum, chat. E no final, o aluno prepara um artigo sobre o assunto que ele interessou e que ele está preparando na organização, e esse artigo, depois de uma certa revisão, é lançado um e-book. Agora, no dia 22 de novembro, nós vamos lançar o e-book da turma do ano passado. Esta é uma grande contribuição que a Fundação traz para o setor, porque tudo aquilo que foi discutido, implantado ou estudado por esses alunos é colocado na internet à disposição de qualquer gestor. Como você disse, é levar o conhecimento às pequenas e médias que não têm acesso à informação e ao conhecimento. Exatamente. Nós vivemos ainda numa crise, voltando à crise. Nesse momento, o que as organizações devem fazer para superar? Olha, eu sou muito adepto a planejamento. Eu acho que nós precisamos primeiro diagnosticar a situação. Ou seja, de onde está vindo o recurso, como eu estou gastando o recurso, como eu estou aplicando esse recurso e, em função desse diagnóstico, desenhar alternativas. Eu recebo muitos e-mails perguntando, bom, mas como é que eu faço para captar recurso? Ontem sexta-feira recebi um dizendo, mas como é que eu faço para gerar renda? Gente, tudo isso é possível, mas se antes eu não diagnosticar, planejar para buscar os caminhos, eu vou ficar dando tiro para todo lado e não vou chegar a lugar nenhum. Eu costumo brincar que quando Deus deu aula de planejamento, o terceiro setor faltou todinho da aula. Então, veio para esse mundo sem planejar, mas é fundamental, independente do tamanho da organização, há que haver um planejamento, por mais simples que seja. Ele será fundamental, né, para o processo de profissionalização, né, para o segmento. Sem dúvidas. O que a gente alega sempre é que o segmento precisa se profissionalizar, precisa evoluir, a legislação vem dando sinais e ajudando para isso, e eu acho que é fundamental ter profissionais melhor treinados, desenvolvidos, pensando num terceiro setor efetivamente profissionalizado. Bom, destaques na entrevista de José Alberto Tosi. O primeiro ponto, terceiro setor e captação de recursos. Dependência de uma única fonte. Depois eu destaco a criatividade e planejamento. Primeiro ponto, né, a ser falado aqui, a captação de recursos, que é uma necessidade, né, aí, especialmente no terceiro setor, né, que vai ter de desenvolver os projetos, as obras, né? Então, para isso é necessário recursos. Como captar recursos? Né? A grande questão, né, aí levantada. E um diagnóstico, algo que se constitui problemática, né, no diagnóstico do dia a dia dessas entidades e associações do terceiro setor, que é a dependência de uma única fonte. Então, há de se perguntar como essas entidades e associações podem angariar recursos a ponto de não dependerem dessa fonte única. Né? 2 pontos se colocam aí, a criatividade e o planejamento. A criatividade, nós já chegamos a ver, né, quando falamos em liderança criativa, e o planejamento, quando nós também falamos sobre aí Weber. Falamos bastante sobre planejamento, e o autor também vai repetir, né, vai dar a ênfase a essa prática tão fundamental para a existência, para o funcionamento dessas entidades, dessas associações. E do todo, né, em geral, ali na área pública.
2. Organizações nas grandes metrópoles e organizações no interior. Existe um paradoxo aí, né? As organizações nas grandes metrópoles com muita informação e as organizações no interior muitas vezes desprovidas desse aparato informativo. Então, podemos dizer que existem diferenças estruturais. Essas diferenças estruturais, segundo o autor, podem ser, de certa forma, sanadas através de uma informação e de uma logística mais eficiente. Então, contato entre essas organizações, né? Então, aqui podemos destacar experiências, podemos destacar casos que podem ser aí compartilhados e a geração de ideias também, né? De novidades, tanto no que diz respeito às organizações grandes que podem, né, fazer esse elo aí com as menores de locais de médio ou pequeno porte, né, como vice-versa. 3. O poder da difusão do conhecimento sobre o assunto. Aí nós entramos num tópico bem interessante, que é a função, que é o papel desempenhado pelo EAD, né? A EAD se constitui cada vez mais num processo muito utilizado por empresas, né, por organizações, para repassarem conhecimento, para dinamizarem as suas informações e capacitarem. Nós temos o exemplo do nosso curso, né? O curso de extensão online que vocês estão participando, que é fruto da modalidade de educação à distância, né? Então, rompe barreiras, rompe aí obstáculos, né? E capacita as pessoas de uma forma muito eficaz. Vamos seguindo. Um outro vídeo para nós, de certa forma, finalizarmos essa primeira parte. Liderança, terceiro setor e captação de recursos. Esse é um vídeo também extraído do YouTube. O vídeo original, projeto social, liderança no terceiro setor. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na citação, né, que vai ser apresentada aí para vocês. E tão logo a gente também comenta um pouquinho sobre esse vídeo que vocês irão ver. Eu gosto muito dessas frases de John Maxwell, que diz assim: liderança não é sobre títulos, não é sobre cargos ou hierarquias, não é quem está mais para cima, quem está mais para baixo nessa hierarquia. Trata-se de uma vida que influencia a outra. Nós falamos de liderança no terceiro setor a partir da premissa de transferência de vida, de identificação entre líderes e liderados. A maneira como você vai se comportar, né, e vai trazer referência para quem está olhando para você. A maneira como você vai trazer vida e combustível para essa galera que acredita naquilo que você está fazendo, naquilo que você está falando. Não é a quantidade de diplomas que você tem, de cursos, não é a quantidade de processos de coaching que você fez, não é a quantidade de pessoas, o número de pessoas que você lidera hoje, mas é a capacidade que você tem de influenciar as outras pessoas. Então a gente parte dessa premissa. Você tem essa capacidade? Qual tem sido a sua forma de
incentivar e de influenciar quem você já lidera. E para você que está montando o teu projeto agora, que você talvez está sozinho, né? Como você vai criar possibilidades de outras pessoas irem atrás de você? Você tem que ter a capacidade e habilidade de poder arrastar pessoas, de poder fazer com que elas entendam a vocação que elas têm e que elas queiram servir através dessa vocação no teu projeto, naquilo que você está fazendo. Mas isso não é um passe de mágica, elas não vão fazer isso só porque olharam para a tua cara e de repente elas resolveram fazer isso, mas porque entenderam que aquilo que você faz, o brilho nos teus olhos faz com que elas queiram andar atrás de você. E elas vão ombrar com você, lembra, do terceiro setor que é cheio de problemas, né, que tem muitas dificuldades, e é por isso que elas vão permanecer, porque muitas vezes é o líder que faz com que elas permaneçam, mesmo diante de tantos obstáculos. Bom, nós podemos destacar, né, no vídeo a questão da clareza, né? Clareza, os objetivos que as entidades, associações querem alcançar com o seu trabalho. E essa necessidade de cativar pessoas, colaboradores para a causa. Em um momento foi falado que há uma facilidade, né? Na verdade, de uma forma bem realista, né? Nós vivemos momentos muito difíceis. No entanto, com a persistência, com a resiliência, né? Aquelas palavras, né? Que nós já trabalhamos nos vídeos anteriores, haverá superação dos obstáculos. E mais pessoas e também colaboradores vão sendo conquistados, né, com a proposta e também perceberão a necessidade de aderirem ao projeto. Vamos para a próxima. Eu gosto muito dessa frase de John. Aqui eu entro no novo eixo, eixo 3, referente à legislação. Bom, o que a legislação, né, diz a respeito do terceiro setor? Qual ou quais as legislações vigentes que abordam essa matéria? Então é isso que nós vamos, a partir de agora, verificar. Bom, a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, é o chamado Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Então nós vamos conhecer, né, o marco regulatório. Então diz assim: estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil e altera as leis número 8.429, de 2 de junho de 92, e 9.790, de 23 de março de 1999. Redação dada pela Lei número 13.204, de 2015. A lei prossegue. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Né? Aquele contexto, Dilma Rousseff, né, era presidente. Artigo 1º.
Esta lei institui normas gerais para as parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros estabelecidas pela União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadores de serviço público e suas subsidiárias, organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público. Define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com as organizações da sociedade civil, institui o termo de colaboração e o termo de fomento. A lei prossegue. Artigo 1º. Esta lei institui normas para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho, inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Redação dada pela Lei nº 13.204 de 2015. Prosseguindo, capítulo 2, da celebração do termo de colaboração ou de fomento, seção 1, normas gerais. Artigo 5º. O regime jurídico de que trata esta lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar. Redação dada pela Lei nº 13.204 de 2015. 1. O reconhecimento da participação social como direito do cidadão. 2. A solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania e de inclusão social e produtiva. 3. A promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável. 4. O direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas. 5. A integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social. 6. A valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa. 7. A promoção e a defesa dos direitos humanos. 8. A preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente. 9. A valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. 10. A preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro em suas dimensões material e imaterial. Artigo 6º. São diretrizes fundamentais do regime jurídico de fomento ou de colaboração. Artigo 6º. São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria. Redação dada pela Lei nº 13.204 de 2015. 1. A promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade civil para a cooperação com o poder público. 2. A priorização do controle de resultados. 3. O incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e comunicação. 4. O fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com as organizações da sociedade civil. 5. O estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e publicidade.
6. A ação integrada, complementar e descentralizada de recursos e ações entre os entes da federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos. 7. A sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de gestores públicos na implementação de atividades e projetos de interesse público e relevância social com organizações da sociedade civil. 8. A adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção individual ou coletiva de benefícios ou vantagens indevidas, em decorrência da participação no respectivo processo decisório ou ocupação de posições estratégicas. 8. A adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção individual ou coletiva de benefícios ou vantagens indevidos. Redação dada pela Lei nº 13.204 de 2015. 9. A promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e da tecnologia e da inovação para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação de desigualdade social. Então, até aqui, nós conhecemos, né, o marco regulatório. E agora, nós vamos ler a Lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que altera, né, essa lei que nós acabamos de ler, e o texto fica da seguinte forma, né? Altera a Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público. Define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil. Institui o termo de colaboração e o termo de fomento, e altera as leis número 8.429, de 2 de junho de 92, e 9.790, de 23 de março de 1999. Altera as leis número 8.429, de 2 de junho de 1992, 9.790, de 23 de março de 99, 9.249, de 26 de setembro de 95, 9.532, de 10 de dezembro de 97, 12.101, de 27 de novembro de 2009 e 8.666, de 21 de junho de 93, e revoga a Lei número 91, de 28 de agosto de 1935. Seguindo, a Presidenta da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ementa da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho, inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordo de cooperação. Define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil e altera as leis número 8.429, de 2 de junho de 92 e 9.790, de 23 de março de 99. O artigo 2º, a Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. Esta lei institui normas gerais para as parcerias
entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho, inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Artigo 2º, organizações da sociedade civil. Então, letra A, entidade privada sem fins lucrativos, que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. B. As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 99, as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda, as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural, e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. C. As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social, distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 2. Administração pública, União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público e suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto no parágrafo 9º do artigo 37 da Constituição Federal. 3. Parceria, conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. 3. A atividade conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil. B. Projeto. Conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil. 4. Dirigente. Pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da organização da sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a administração pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros. 5. Administrador público, agente público revestido de competência para assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com organização da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros. 6. Gestor, agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização. 7. Termo de colaboração, instrumento por meio do qual são formalizadas
as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. 8. Termo de fomento, instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros. 8a. Acordo de cooperação, instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros. Então, aqui, nós lemos trechos da lei, né, dessa lei, e do marco regulatório, né, para vocês ficarem a par aí da questão da legislação. Vamos para o recapitulando. Então vamos lá. Composto de organizações privadas com fins públicos que não executam suas atividades visando lucratividade dos seus acionistas, mas buscam o cumprimento de suas atribuições de forma a gerar ganhos ao setor da sociedade ao qual estão voltadas. Nós estamos nos referindo ao segundo setor, ao terceiro setor, ao primeiro setor, às organizações lucrativas ou aos setores independentes? Qual a letra que contém a opção correta? Tempinho para vocês refletirem essa questão. Vamos à resposta. Resposta correta, letra B, terceiro setor. Próxima questão. Segundo José Alberto Tosi, a difusão do conhecimento sobre o terceiro setor encontra terreno fértil a partir do emprego da ou do base de lucros, estatística, educação à distância, educação inclusiva ou banco de dados.
Vamos à resposta. Resposta correta, letra C. Educação à distância. A Lei 13.019/2014 também é conhecida como Lei Maria da Penha, Lei dos Bancos, Lei dos Custos, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil ou Marco das Entidades Informais. Vamos à resposta. Resposta correta, letra D. Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. A lei que altera dispositivos da anterior 13.019/2014 será a Lei 6.888/2013, a Lei 18.677/2014, a Lei 13.204/2015, a Lei 13.020/2014 ou a Lei 15.204/2014. Vamos à resposta. Resposta correta. Letra C, Lei 13.204
2015. Aqui estão as referências as quais me baseei para realizar esse vídeo. Eu fico por aqui. Até a próxima. Um grande abraço.